Olá pessoal, tudo bem? Veremos em Contigo Sim. Ângela descobre que Álvaro não está cego. Mirtes e Ângela trocam tapas. Samantha alucina e pensa que o advogado é sua mãe. A polícia emite uma ordem de prisão contra Mirtes. Você saberá disso e mais no resumo semanal de 21 a 25 de outubro. Se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Nancy quer ajudar Pablo e Abel a conseguirem o crédito para abrirem seu negócio. Abel não quer que ela o ajude e diz que ele é o homem e que deve ser responsabilizar. Nancy diz que hoje em dia é normal que as mulheres trabalhem e ajudem. Abel e Pablo acabam aceitando a ajuda de Nancy. Ângela é inocentada. Dário desabafa com Luz sobre as saudades que sente de Clarinha. Luz tenta consolá-lo. Pablo os vê se abraçando e fica com muito ciúme. O vizinho traidor vai à mansão Vega e conta a Félix que Guigo irá precisar da assinatura dele para poder cantar na abertura da telenovela. Félix diz que não irá assinar nada para aquele moleque. Samantha vai atrás de Álvaro, o chama de maldito e diz que ele a enganou. Álvaro assume que fez ela de palhaça e debocha. Samantha tenta dar um tapa em Álvaro, mas ele segura seu braço. Samantha percebe que Álvaro não está mais cego e diz que ele os enganou mais uma vez. Ângela e Léo chegam ali. Samantha diz que Álvaro está conseguindo ver. Félix dá mais dinheiro para o vizinho traidor para seguir ao seu lado. Álvaro nega para Léo e Ângela que está vendo e que isso é mais uma mentira de Samantha. Samantha diz que ele é um cínico e que isso ele vai pagar com sangue. Ângela dá um basta em Samantha e manda ela sair de sua casa. Pablo faz uma cena de ciúme para Luz por ter visto ela abraçada com Dário. Luz diz que não irá tolerar aquilo, que veio de uma relação de muito maltrato e não quer isso agora. Irritado, Pablo diz que só está pedindo que ela não fique tão perto de Dário e que ele é o chefe deles. Luz se chateia pela atitude de Pablo e diz que irá embora sozinha. Ângela diz a Álvaro que pela primeira vez está percebendo que ele está mudando de verdade. Álvaro diz que aquilo é por ela. Léo pergunta a Álvaro se realmente ele não pode enxergar e se importaria em fazer alguns exames de vistas. Álvaro diz que não tem nada que comprovar e muito menos a ele. Hipócrita, ele diz que se pudesse ao menos ver sombras, já teria ido embora dali. Léo diz que não é a primeira vez que ele mente para eles em coisas tão importantes e que está duvidando dele. Álvaro diz que ele pode duvidar o quanto quiser, mas não fará exame nenhum, pois seria como colocar uma dúvida em sua palavra. Dário explica a situação com Luz para Pablo. Pablo percebe a burrice que fez e se arrepende pelas reclamações que fez à Luz. Léo joga um urso de pelúcia em Álvaro para testar se ele vê ou não. Álvaro não reage e então Ângela pede que Léo pare com isso. Léo diz a Álvaro que ele não engana e que acredita que ele está enxergando. Já a sós, Álvaro diz a Léo que é melhor ele lutar pela filha dele, para que tenha contato com ela, senão irá perdê-la. Mirtes continua drogando Samantha. Quando ela vai criticar Félix por seguir ali na mansão, ele chega no quarto e manda ela sair. Félix pergunta a Samantha o que estavam falando dele, e ela diz que nada, que são bobeiras de Mirtes. No apartamento, Léo envia mensagens para Salma pedindo que o responda. Salma visualiza a mensagem, mas ignora. Ele liga para Ângela e jura que fará o que for para ver sua filha e lutará por sua guarda nos tribunais. Já na madrugada, Ângela tem um pesadelo, onde ela e Léo estão com a bebê de Salma, porém, Salma chega ali e leva a bebê correndo. No pesadelo, Ângela e Léo tentavam ir atrás de Salma, mas não conseguem. No dia seguinte, Luz e Pablo se reconciliam. Mirtes confronta Léo por ter roubado seu dinheiro. Léo pergunta se é o dinheiro que ela tira de seus negócios sujos. Mirtes dá uma bofetada em Léo.
e diz que da onde tiver tirado, pois aquilo é seu assunto. Léo diz que também é assunto dele, pois ela tentou culpar a mulher que ele ama pelo roubo. Ele exige que a mãe diga onde está Salma. Mirtes diz que não sabe e ressalta que mesmo que soubesse não iria dizer nada. Léo diz que está muito decepcionado com ela e que caiu muito baixo. Ele ameaça a mãe que se chegar a descobrir que ela assassinou seu pai, não terá um pingo de piedade por ela. Mirtes se retira. Luz pede a ajuda de Nancy para que Guigo consiga cantar o tema da telenovela, sem precisar da assinatura de Félix. Com a ajuda de Ed e Oscar, Ângela consegue encontrar as redes sociais de Isaac, o amante de Salma. Ao ver Isaac, Ângela o reconhece, pois foi ele quem deu o dinheiro da fundação. Ela confirma que Salma também está envolvida na fraude da Fundação Josué Gutierrez. Ed diz que todos os vilões estavam unidos para destruí-la e que armaram um complô. Ângela pede ajuda de Oscar para localizar Salma e assim não permitir que ela afaste Léo de sua filha. Ângela conta a Léo que Salma também está envolvida no assunto da fraude e explica tudo para ele. Nancy avisa Ângela que o subsecretário de saúde reconheceu a inocência dela e que agora podem continuar o projeto da clínica em Real do Mar. Ângela fica muito feliz e abraça Nancy e Léo. Léo avisa Nancy que Salma também deve responder, pois estava envolvida na fraude da fundação. O advogado do Conselho Tutelar informa a Ed que ele ganhou a guarda de Estrelinha. Todos ficam felizes. Estrela diz a Ed que agora sim ele é seu papai. Ed diz que agora é pai de verdade dela. Estrela, Ed e Oscar se abraçam. Samantha começa a ficar com a visão turva e está piorando. Ela se dá conta que a carta de Yolanda já não está mais em seu escritório. Luz chega em casa e vê uma carta ameaçadora de Félix. Félix diz na carta que nem ela e nem Guigo serão felizes e não irá assinar nada. O inspetor Garcia interroga Mirtes e questiona se ela teve algo a ver com a fraude na Fundação Josué Gutierrez. Mirtes jura que não, mas Garcia mostra os recibos onde tem a assinatura dela. Léo faz uma surpresa para Ângela na vila, diz que a ama e não pode viver sem ela. Ângela o abraça enquanto Álvaro os observa de cima. Léo diz a Ângela que desde a primeira vez que a viu, sabia que sua vida não seria mais a mesma. Ângela diz que jamais imaginou que o amaria tanto. Léo diz que o amor que sente por ela fez ele superar todos os seus medos e problemas. Léo pega um anel de compromisso e pede Ângela em casamento. Ângela fica emocionada, muito feliz e aceita o pedido de casamento. Léo coloca o anel no dedo de Ângela e os dois ficam muito contentes. Já Álvaro não gosta nada do que vê. Mirtes nega ao inspetor que aquela seja sua assinatura e insinua que Ângela falsificou. O inspetor Garcia diz que aquele assunto ainda não acabou e que irão chegar a fundo na investigação. Luz liga para Nancy e conta sobre a carta de Félix. Ela diz que não sabe como ele pôde deixar aquela carta ali. Samantha está furiosa pela carta de Yolanda ter desaparecido e quer saber quem entrou em seu escritório no último mês. Depois, Samantha tenta mais uma vez se envolver com Dário e tenta beijá-lo. Dário a despreza e lhe dá um empurrão. Samantha diz que ele é um imbecil. Isaac diz a Salma que assim que sair a sentença do divórcio dela com Léo, eles poderão se casar. Salma diz que irão registrar sua bebê como filha dele. Dário diz a Samantha que o hospital vai de mal a pior e a gestão dela é horrível. Samantha diz que aquele é seu hospital e faz o que quer. Ela diz que se ele ficar ao seu lado, poderia ganhar muitos ganhos. Dário diz que não vai se vender para ela, para depois ser cúmplice das besteiras que ela faz. Isaac diz a Salma que eles podem se casar em um iate. Ele diz que eles farão uma viagem longa pelo mundo e que já planejou tudo.
pois tem uma amiga ginecologista que irá com eles no iate para realizar o parto dela. Salma acha a ideia genial. Ângela diz a Léo que não quer que Álvaro saiba dos planos deles. Léo concorda e diz que eles não precisam da autorização de Álvaro para se amarem. Salma diz a Isaac que quer que Léo saiba do casamento deles e que tenha a decepção de saber que nunca verá sua filha. Isaac diz que eles poderão ficar vários meses no iate. Salma diz que Léo ficará desesperado procurando por eles. Ângela e Léo estão felizes pelo seu compromisso e não escondem seu amor no hospital. Álvaro vai atrás de Dário e os dois conversam. Álvaro reconhece que agiu mal com Dário. Dário diz que também agiu mal com ele quando ficou com Samantha e os dois lamentam a situação. Álvaro diz que queria voltar no tempo de quando eles eram amigos de verdade. Dário diz que eles continuam sendo e Álvaro concorda. Samantha diz a Félix que Nancy se tornou um grande problema em sua vida e que precisam silenciá-la. Ela diz que ele vai ganhar muito dinheiro se tirar Nancy de seu caminho. Félix aciona Baldomero para ajudá-lo com Nancy. Baldomero liga para o vizinho traidor, manda ele avisá-lo sobre todos os passos da advogada. Nancy diz a Abel que ele não precisa ir com ela em todos os lugares. Abel diz que sabe, mas se preocupa, pois sabe que Félix está solto. Já no hospital, Nancy diz para Ângela sobre suas suspeitas de que foi Mirtes quem organizou a fraude na fundação. Ela diz que precisam fazer uma auditoria na sala de Mirtes e precisam da ajuda de Dário. Mais tarde, Oscar e Ângela investigam as redes sociais de Salma e Isaac. Oscar descobre uma foto de Isaac e descobre que ele e Salma estão nos Estados Unidos. Guigo conhece a protagonista da telenovela onde ele irá cantar. Samantha se pergunta onde está a carta de Yolanda. As vozes começam a falar com ela e dizem: "Você perdeu, vão te pegar, você não será perdoada." Alterada, Samantha grita e manda as vozes se calarem. Ela vai até a recepção do hospital e pede a Luz que mandem todos se calarem. Luz estranha e diz a Samantha que ali não tem ninguém falando. Samantha surta. Oscar encontra as redes sociais do pai de Isaac e descobre onde ele e Salma estão. Ângela fica entusiasmada. Samantha vai atrás de Álvaro novamente e diz que está ali para entregar os papéis do divórcio e que agora ele está na cadeia. Ela diz que ele está destruído, pior do que quando chegou e terminou em uma vila. Álvaro diz que sim, mas que conseguiu salvar Ângela das armadilhas dela. Samantha responde que isso foi por um tempo e que com seu poder e dinheiro poderá fazer o que quiser com ela. Álvaro manda ela aceitar que os dois saíram perdendo, que depois de muitas cirurgias ela pode ter ficado mais ou menos bonita e que ele ficou pobre e cego. Samantha não acredita em nada de Álvaro e diz que ele é um cínico. Ela diz que não vai descansar até ver ele e Ângela destruídos, e Álvaro a alerta que quem pode acabar destruída é ela. Nancy encontra algo surpreendente em seu computador e diz: "Eu tenho você em minhas mãos." Ângela diz a Léo que ela e Oscar encontraram o apartamento do pai de Isaac no exterior e que acreditam que é lá que Salma está ficando. Mirtes volta a levar um chá para Samantha beber e insiste para que ela o tome para se acalmar. Samantha finge confiar em Mirtes, mas quando ela sai, Samantha joga o chá no chão e não o toma. Nancy diz a Ângela que descobriram que Mirtes tem movimentado o dinheiro da fundação para suas contas pessoais. Ângela fica chocada. Nancy diz que, como havia cadastrado seu número no sistema da fundação, acabou descobrindo todas as movimentações ilegais que Mirtes fez. Ela diz que precisam fazer algo o mais rápido possível, antes que ela roube todo o dinheiro. O segurança do hospital mostra a Samantha as imagens da câmera de segurança da sala dela. Samantha vê no vídeo que quem roubou a carta de Yolanda foi Mirtes e diz que sabia. Mirtes
tenta transferir mais dinheiro para sua conta pessoal, mas não consegue. Dário chega ali, diz a Mirtes que por ordens de Ângela, ela está demitida como diretora da fundação. Ele diz que um guarda irá escoltá-la até fora do hospital. Álvaro liga para Salma, diz que ela precisa voltar, porque Léo e Ângela irão se casar e que viu ele pedindo ela em casamento com os próprios olhos. Ângela chega em casa nesse momento, escuta e descobre a mentira de Álvaro. Dário diz a Mirtes que Ângela tem autoridade para escolher quem trabalha na fundação, então nem adianta ela querer reclamar algo com Samantha. Ele diz que é melhor ela se preparar porque irão colocá-la na prisão pela fraude. O guarda chega ali e Dário proíbe que ela tire qualquer coisa do escritório. Ângela confronta Álvaro, diz que ele pensa que ela é uma tonta e que sabe que ele pode enxergar. Álvaro tenta se explicar, mas Ângela diz que além de destruir sua vida, ele ainda faz aquilo. Ela diz que ele a traiu de novo e é uma estúpida por voltar a acreditar nele. Álvaro diz que só vê sombras e que faz poucos dias que vem vendo isso. Ângela manda ele não jurar nada a ela, que mais uma vez ele está se aproveitando e tirando vantagem, pois está na natureza dele manipular. Ela pergunta se ele fez tudo isso para que todos sentissem pena dele e dessem um teto para viver. Álvaro diz que não, mas Ângela diz que ele é um mentiroso e idiota. Álvaro diz que não pode permitir que ela se case com Léo e que no amor e na guerra tudo vale. Ele diz que Salma tem que voltar para estar com Léo e sua bebê. Ângela diz que essa união entre eles não existe e que jamais eles terão algo novamente. Ela diz que não quer ele mais em sua vida, nem em sua casa, e manda ele sair dali. Álvaro pergunta para onde irá e Ângela responde que isso é problema dele. Samantha fica sabendo que Dário demitiu Mirtes, porque ela cometeu a fraude na fundação. Mirtes vai atrás de Ângela, lhe dá uma bufetada e diz: "Maldita, você me demitiu da fundação e o único que eu fiz foi te apoiar." Ângela devolve o tapa em Mirtes e diz que nela ela não irá agredir e, mesmo sendo a mãe de Léo, não irá permitir isso. A dela chega ali. Samantha diz a Félix que está furiosa com Mirtes e que quando ela chegar em casa, irá expulsá-la de lá. Félix aconselha que Samantha não faça isso, pois Mirtes sabe muitas coisas dela e que todos sairão perdendo se ela cair. Ângela diz a Mirtes que pela ambição dela, ela iria deixar muita gente necessitada em Real do Mar. Mirtes nega que tenha feito a fraude, mas a dela diz que foi ela quem roubou e fez sua filha parecer uma criminosa. A dela diz a Mirtes que Geraldo não sabia que ela era uma ladra e, se soubesse, não teria colocado ela como diretora da fundação. Ângela diz a Mirtes que é melhor ela dizer suas mentiras para a polícia, para ver se eles acreditam nela, porque ela não cai naquele papinho. Adela expulsa Mirtes aos empurrões da sua casa. Félix diz a Samantha que ela terá tempo para se vingar de Mirtes, mas por enquanto o melhor é seguir fingindo ser aliada dela. Ele diz que Mirtes é muito astuta e venenosa. Félix diz a Samantha que já está preparando o ataque contra Nancy. Ângela conta a Léo que Mirtes foi reclamar com ela por ter demitido ela da fundação. Ela se desculpa com ele por tê-la agredido e Léo diz que ela mereceu. Ângela diz que as coisas de Álvaro seguem sua casa. Léo diz que ele é um desgraçado e só quer ganhar tempo. Ele diz que não quer Álvaro perto dela e de Josué, e mesmo sendo o pai do filho dela, ele é um homem mau. Isaac convence Salma a se casarem em alto mar, no iate. Ângela diz a Léo que quer um casamento simples. Os dois conversam sobre os planos do casamento deles. Mais tarde, Ângela chega ao hospital e Dário aconselha que ela tome a direção da fundação. Ângela diz que Mirtes se aproveitou da boa-fé de todos. Os dois querem que Léo administre a Fundação Josué Gutierrez e, para isso, teriam que organizar uma reunião do conselho.
Ângela contrata Oscar para trabalhar na Fundação Josué Gutierrez. Desesperada, Mirtes vai atrás de Léo para pedir ajuda. Léo diz que está morrendo de vergonha dela e, além do mais, ela não pode entrar no hospital. Mirtes diz a Léo que é a mãe dele e que proíbe a entrada dela no hospital como se fosse uma criminosa. Léo diz que ela é uma delinquente e que roubou aquele dinheiro da fundação. Ele diz que, fora isso, ainda tem a investigação da morte de seu pai, Sandro. Mirtes chora abalada, mas Léo decide dar as costas para a mãe e nega ajuda para ela. Mirtes diz que ele irá se arrepender e que é melhor não tê-la como inimiga. Léo diz que não quer mesmo, pois sabe que ela é perigosa. Mirtes diz que ele é um ingrato e que vai arder no inferno. Abel está ansioso para saber se seu bebê será menino ou menina. Nancy se preocupa pela gravidez de alto risco, devido à sua idade. Depois de terem ido para a cama, Samantha pergunta a Félix se ele não vai dormir com ela. Félix diz que quer acordar e ver uma rainha e não um inseto como ela. Samantha fica furiosa e ameaça denunciar Félix para a polícia. Félix pega sua arma, aponta para Samantha e diz que não tem medo de atirar. Ele se retira e Samantha começa a escutar novamente as vozes. Ela escuta a voz de Beatriz pedindo ajuda para ela, que sente muitas dores. Nancy aconselha Léo que não vá atrás de Salma, pois isso só a deixaria sob aviso e, caso ela volte a fugir, teriam que procurá-la novamente por todo o mundo. Léo diz a Ângela e Nancy que não acredita que Salma quis afastá-lo de sua filha. Samantha pergunta a Dalva se ela viu a mãe dela. Dalva fica sem entender nada e Samantha diz: é que meu pai está procurando ela, quer falar com ela, pede para minha mãe vir. Dalva fica assustada ao ver o estado de Samantha, que grita pedindo para as vozes se calarem. Álvaro diz a Ângela que não tem para onde ir e nem tem dinheiro para pagar um lugar. Ângela diz que o que ele fez não tem nome e Álvaro diz que sim, mas que ela não pode jogá-lo na rua, pois é pai do filho dela. Ângela diz que ele também é um mentiroso e manipulador. Álvaro pede alguns dias para Ângela e diz a Ângela o que Josué pensará quando crescer e saber que a mãe dele expulsou o pai sem ter um nada. Ângela diz que ele também vai querer manipular o filho contra ela, mas ele nega, afirmando que só dirá todas as coisas boas e ruins que aconteceram. Ângela acaba permitindo que Álvaro fique alguns dias em sua casa, mas o proíbe que ele se aproxime dela. No pátio da vila, Léo encontra Álvaro e pergunta o que ele faz ainda ali. Álvaro diz que Ângelo perdoou e que sua mentira foi em prol do amor dele e de Ângela. Léo diz que Ângela é boa, tem um coração nobre e é graças a isso que ele ainda está ali. O produtor musical informa a Luz e Guigo que recebeu uma carta de Félix, onde ele proíbe que o contrato seja assinado e ameaçou denunciá-los por exploração de menores. O produtor diz à Luz que é melhor eles resolverem aquela situação, mas não poderão mais deixar Guigo cantar. Luz e Guigo ficam arrasados. Nancy entrega para Léo a sentença de divórcio dele com Salma. Léo fica feliz ao saber que se divorciou de Salma. O inspetor Garcia vai à mansão Vega com uma ordem de prisão para Mirtes. Dalva tenta impedir a passagem do inspetor, alegando que ele vai meter em um problema. Mirtes e Félix se escondem. Na reunião do conselho, Nancy lê a nova ordem do juiz, onde a vontade de Geraldo será estabelecida. Ângela pergunta a Nancy se elas ganharam, e ela confirma. Samantha diz que aquilo é ilegal e os acusa de terem comprado o juiz. Dário pede que ela não diga besteiras e que ninguém tem esse costume igual ao seu. Nancy informa que a partir daquele dia todos os beneficiários de Geraldo poderão assumir o controle. Samantha fica furiosa por Ângela ter recuperado as ações do consórcio. O inspetor Garcia
e os outros policiais procuram por Mirtes na mansão. Samantha diz a Angela que ela é uma oportunista e tenta agredi-la. Dario impede que Samantha ataque Angela. Samantha acusa Angela de ter provocado a morte de seu pai para poder ficar com a fortuna Vega. Ela diz que Angela também acabou com sua mãe, tirou Álvaro dela e agora quer tirar seu consórcio. O advogado Gonzales tira Samantha da reunião, pois está totalmente descontrolada. Mirtes suplica a ajuda de Félix para que não seja presa. Félix aponta uma arma para Mirtes, aceita ajudá-la, mas ela estará devendo uma para ele. Feliz, Angela diz a Léo que não sabe por onde começar e que tem muitas coisas para fazer ali no consórcio. Léo diz que pode começar celebrando com um beijo. Os dois se beijam. O produtor musical diz a Guigo que sente muito e que gostaria que fosse ele o cantor da abertura da telenovela. Luz pede alguns dias para resolver a situação. O produtor diz que já está sofrendo muita pressão na televisão para gravarem logo a abertura da telenovela. Porém, dá um dia a mais para que então tentam resolver aquilo. Angela diz a Léo que a cada dia que passa, Samantha está pior. Léo diz que não quer imaginar como ela irá terminar se seguir assim. Dario oferece dinheiro para Pablo para iniciar seu negócio de limousines. Samantha diz a Gonzales que Angela tem a mesma quantidade de ações que ela e diz: maldita Angela, maldito Félix. Gonzales não entende e Samantha diz que tem medo de Félix, que quase não vive mais em sua casa, pois ele está se apoderando de cada espaço e se sente o dono. Samantha tem uma alucinação e começa a chamar o advogado de mãe. Ela diz: me perdoa, mãezinha, eu já sei que o Félix ficou com seu quarto por minha culpa. Certeza que o Félix é a maldição que eu mereço por ter te tratado tão mal, mamãe. Gonzales se aproxima de Samantha e ela segura em suas mãos o chamando de mãezinha. Mais tarde, Léo vai falar com Samantha e vê que ela está falando sozinha. Ele diz que está ali para fazerem as pazes e que juntos podem levar o consórcio adiante. Samantha nega e diz que tudo aquilo é só seu. Léo está preocupado pela loucura de Samantha e ela começa a dizer que ele não tem noção das coisas horríveis que Mirtes já fez. Léo questiona o que ela está falando e Samantha diz que é melhor ele tentar resolver a vida da mãe dele, pois tem muito mais segredos do que ele possa imaginar. Ela diz que quando ele saber do que a mãe dele foi capaz de fazer, ele vai querer morrer. Isaac diz a Salma que seu pai está muito feliz pelo casamento deles. Ele começa a estimular que Salma invista sua fortuna em negócios imobiliários e que ele cuidará de tudo. Salma diz a Isaac que confia nele e no pai dele. Mirtes consegue escapar da mansão e chama Léo para ajudá-la. Léo aconselha que a mãe se entregue e peça desculpas públicas pela fraude. Mirtes se nega a se desculpar com Angela e Léo reclama pela soberba dela. Mirtes diz que ele está dando as costas para ela e fala que ele é uma porcaria de filho. Léo diz que não vai entregá-la, mas tampouco irá protegê-la. Ele entrega um pouco de dinheiro para a mãe e Mirtes acha uma miséria. Depois, Mirtes pede dinheiro emprestado para Félix. Félix diz que já ajudou ela a escapar da mansão e até ali chegou. Ele diz que vai cobrar aquele favor agora e Mirtes se sente completamente sozinha. Já no quarto que está escondida, Mirtes telefona para o advogado Gonzales, explica sua situação e pede ajuda. Samantha manda Gonzales dar uma miséria para Mirtes, um osso para que ela se distraia, e só isso. Dario discrimina Álvaro por ter fingido sua cegueira. Álvaro diz que faz parte de sua natureza, mas Dario diz que ele deveria encontrar um lugar para ele morar e esquecer para sempre de Angela. Álvaro diz que ele pode ter razão e jura que recuperará seu estilo de vida, Angela e seu bebê. Dario pede que ele coloque os pés no chão
que Ângela ele jamais irá recuperar e que recomece do zero. Álvaro diz que será rico e que jamais voltará a ser feliz se Ângela não estiver ao seu lado.